Espiritismo e Nós, do Livro da Esperança. Psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. O Espiritismo vem realizar, na época prevista, as promessas do Cristo. Entretanto, não o pode fazer sem destruir os abusos. Capítulo 23, item 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: todas as religiões garantem retiros e internatos, organizações e hierarquias para a formação de orientadores condicionados, que lhes exponham as instruções segundo o controle que lhes parece conveniente. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre. Mas se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, situarmos nossas pequeninas pessoas acima dos grandes princípios que a expressam, estaremos muito distantes dela, confundidos nos delírios do personalismo deprimente em nome da liberdade. Todas as religiões amontoam riquezas terrestres, através de templos suntuosos, declarando que assim procedem para render homenagem condigna à divina bondade. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do desprendimento. Entretanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, encarceramos a própria mente nas hipnoses de adoração a pessoas ou na ilusão de posses materiais passageiras, tombaremos em amargos processos de obsessão mútua, descendo à condição de vampiros intelectualizados uns dos outros, gravitando em torno de interesses sombrios e perdendo a visão dos planos superiores. Todas as religiões cultivam rigoroso sentido de seita, mantendo a segregação dos profitentes. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Contudo, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, abraçarmos aventuras e distorções em torno do ensino espírita, ainda mesmo quando inocentes e piedosas, na conta de fraternidade, levantaremos novas inquisições do fanatismo e da violência contra nós mesmos. Todas as religiões sustentam claustros ou discriminações, a pretexto de se resguardarem contra o vício. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do pensamento reto. Todavia, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, convocados a servir no mundo, desertamos do concurso aos semelhantes, a título de suposta humildade ou por temor de preconceitos, acabaremos inúteis nos círculos fechados da virtude de superfície. Todas as religiões, de um modo ou de outro, alimentam representantes e ministérios remunerados. A doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião da assistência gratuita. No entanto, se nós, os espíritas encarnados e desencarnados, fugirmos de agir, viver e aprender à custa do esforço próprio, incentivando tarefeiros pagos e cooperações financiadas, cairemos, sem perceber, nas sombras do profissionalismo religioso.
Todas as religiões são credoras de profundo respeito e de imensa gratidão pelos serviços que prestam à humanidade. Nós, porém, os espíritas encarnados e desencarnados, não podemos esquecer que somos chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. Exortou-nos o Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E prometeu: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Proclamou Kardec: fora da caridade não há salvação. E esclareceu: fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face. Isso quer dizer que sem amor não haverá luz no caminho e que sem caridade não existirá tranquilidade para ninguém. Mas estes mesmos enunciados significam igualmente que sem justiça e sem lógica, os nossos melhores sentimentos podem transfigurar-se em meros caprichos do coração. Na página de hoje aprendemos a real função do Espiritismo e, consequentemente, como deve agir o espírita nesse resgate constante do cristianismo puro. Comentando as passagens evangélicas em que Jesus diz que quem o ama guarda seus mandamentos e que o Espiritismo viria a realizar as promessas do Cristo, Emmanuel demonstra que todas as religiões têm as suas características individuais para espalhar as verdades em que acreditam, mas que o Espiritismo, no resgate do cristianismo puro, precisa manter-se fiel a Cristo. E para manter-se fiel a Cristo, é necessário abraçar os princípios esposados pelo Mestre, de humildade, de simplicidade, de não perseguição, de não imposição de nossos ideais aos outros e de perdão das ofensas recebidas. Nessa página, Emmanuel demonstra que todas as religiões possuem locais para organização e hierarquia, mas que a doutrina espírita esclarece livremente. No entanto, o espírita não pode se distanciar da liberdade com personalismo deprimente. As religiões também têm templos suntuosos, dizendo que é para homenagear Deus. A doutrina espírita, porém, no resgate do cristianismo puro, é a religião do desprendimento. O espírita, portanto, não pode encarcerar a própria mente na adoração de pessoas ou na ilusão de posses materiais, sob pena de falirem, jungidos a laços obsessivos. Todas as religiões ainda trazem um sentido de seita ao cultivar os princípios religiosos que abraçam, separando as pessoas por grupos de escolhidos e representantes do divino. A doutrina espírita, no entanto, resgatando o cristianismo puro, é a religião da solidariedade. Por isso, o espírita não pode excluir ninguém, nem perseguir aqueles que pensam diferente. Revivamos, assim, a doutrina do Cristo com o pensamento reto, não deixando de servir ao próximo, desertando da luta, por medo de preconceitos, porque senão nos enclausuraremos na virtude de superfície, onde o discurso prega a caridade e a paz, mas as atitudes demonstram o contrário. Não caiamos ainda
na tentação de ganharmos dinheiro com a fé, porque nenhum tarefeiro espírita deve ser remunerado, sob pena de cair nas sombras do profissionalismo religioso, onde a palavra estará vinculada à moeda ao invés do coração. Rendamos, por isso, profundo respeito a todas as religiões pelos serviços que prestam à humanidade. Porém, não esqueçamos que o espírita, seja ele encarnado ou desencarnado, é chamado a reviver o cristianismo puro, deixando a consciência de cada um enfrentar as suas responsabilidades. Sigamos, por fim, a exortação do Mestre quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque a verdade, uma vez conhecida, nos fará livres. E também que fora da caridade não há salvação, conforme Kardec explanou, encarando a razão face a face a qualquer tempo. Conclui Emmanuel que sem amor não há luz no caminho, sem caridade não há tranquilidade para ninguém. E sem justiça e sem lógica, nossos melhores sentimentos podem se transformar em caprichos do coração, deixando-o enuviado por sentimentos menos dignos de egoísmo, orgulho e vaidade, e afastando-se assim do cristianismo puro, resgatado pelo Espiritismo para a consecução do que Jesus ensinou, sem qualquer alteração ou impureza da humanidade. Que assim seja.